Hoje no Brasil e na maioria dos países é Dia dos Pais, mas eu sinceramente acho que essa data não se tem muito o que comemorar por vários motivos. Por que será? Um dos motivos é o fato de muitos pais não serem pais de verdade. E quer um conselho? Se conselho fosse bom, seria vendido. Mas se você ainda não é pai, o conselho meu é: não seja pai. Não queira ser pai. Por que será? Eu vou contar tudo aqui no vídeo de hoje. Eu sou G de Paula e você está aqui no meu canal, Canal do G. Bem-vindos. E hoje, Tite? Você sabe que dia que é hoje? Hoje é Dia dos Pais. Você sabia disso? Para quem acompanha os meus vídeos sabe que essa aqui é a Tite. Ela de vez em quando aparece nos meus vídeos, eu nem convido. A Tite é a minha filhinha. Ela é minha filha. Hoje é Dia dos Pais, então ó, eu sou seu pai, eu sou pai da Tite. Né, Tite? Mas será que ser pai da Tite foi uma opção minha? Será que eu escolhi ser só pai da Tite? Hoje é Dia dos Pais. Eu, desde muito criança, eu já sabia que eu não ia ser pai. Desde muito pequeno, eu sabia que eu não ia ter filhos. Depois, com o passar dos anos, ainda quando adulto, eu poderia ser pai, sim. Eu poderia ter adotado um filho, ou poderia ter filho de uma forma biológica, lógico. E eu, obviamente, poderia ser pai. Mas eu optei por não ser pai. Porque eu acho que para tudo no mundo você tem que estar preparado. E então eu, desde pequeno, eu já sabia que eu tinha uma missão aqui na Terra. Que seria ser pai, sim. Mas não dos meus filhos. Eu seria pai de filhos dos outros. E é o que eu faço hoje. O dia de hoje, que se comemora o Dia dos Pais, eu acho que não tem muito que se comemorar, principalmente nos tempos que a gente vive. Eu, apesar de não ser pai, eu observo que a vida de um pai não é fácil. Você ter o compromisso de criar um filho, de educar um filho, colocar um filho na escola, alimentar esse filho, dar tudo o que ele precisa e dar amor acima de tudo, é um compromisso muito difícil. Às vezes eu tenho a sensação que os pais, os homens, eles deixam quase toda essa função para as mães. E nós sabemos que tem mãe que é mãe e pai. Mas o vídeo hoje não é para falar sobre as mães. Hoje o vídeo é para falar sobre os pais. Nós sabemos que tem pais que são maravilhosos, que além de não deixar faltar nada, que parece que é só essa função do pai, não deixar faltar nada. Mas não é isso. Ser pai é muito mais do que isso. Mas nós também sabemos que muitos pais não dão conta de fazer isso. Aqui no Brasil, para vocês que não moram no Brasil, principalmente o pessoal de Angola, de Moçambique, dos países africanos e de outros países, aqui no Brasil tem uma lei muito severa, que é a lei da pensão. O pai que não paga a pensão, ele vai para a cadeia. E é muito triste um pai ir atrás das grades. Nós sabemos, e vocês devem conhecer pessoas que já foram presas por não pagar a pensão. É muito triste. Então, imagine uma criança, imagine um filho ver seu pai estar preso porque não está pagando a minha pensão. É muito triste. Mas isso era mais triste ainda quando não existia essa lei. Era uma coisa muito triste. Eram mulheres abandonadas, filhos abandonados. Ainda tem muitas crianças abandonadas pelos pais no Brasil? Tem muito, muito. Mas poderia ter muito mais se não existisse essa lei. A lei da pensão aqui no Brasil. E ela funciona, viu? Muitos vão para a cadeia. Não interessa se é pobre, se é rico, se é milionário. Se não pagar a pensão, vai para a cadeia. Aqui no Brasil, volta e meia, a gente vê um famoso atrás das grades por não pagar a pensão. E eu tenho a certeza absoluta que eu não vou ter filho na vida. Poderia até adotar, mas é uma coisa que eu acho que eu não tenho esse talento de cuidar de um filho. Mas eu nasci para cuidar dos filhos dos outros. Eu hoje trabalho, já falei aqui várias vezes, que eu trabalho com pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que são dependentes químicos do álcool e de outras, né, de outros produtos que levam a pessoa para o submundo. Então eu acho que eu sou pai de todas essas pessoas. Então acho que Deus faz tudo certinho. Deus falou: olha, G, você vai lá para a terra, você não vai ter filhos, porque você vai ter muitos filhos para cuidar. E eu hoje entendo isso. Agora, voltando a falar sobre aquele assunto que eu estava falando, e eu falei assim no começo do vídeo, acho que muita gente ficou assustado. Se for para ser pai, não queira. E eu falo isso com a maior certeza do mundo. Nos tempos de hoje, nós estamos em 2025, ser pai não é fácil. Hoje, e vocês estão acompanhando a internet como a internet está, o quão difícil que é você criar um filho.
E tá difícil para todo mundo, gente. Você mandar filho para a escola, os professores estão desistindo de dar aula porque é muito difícil você trabalhar dentro da sala de aula com as crianças. Porque eu também acho de verdade que falta o pai na escola. É sempre a mãe que vai nas reuniões, a avó que vai para as reuniões, mas dificilmente o pai vai. Porque o pai tem inúmeras funções. Então você que é pai, se um dia você puder ir na reunião do seu filho, vá. Porque é muito importante seu filho lá na escola. É muito importante você indo na escola do teu filho. E que seu filho veja você indo na reunião. Porque não basta comprar material e mandar o filho para a escola, você precisa acompanhar o que está acontecendo lá na escola. Quem é o professor do seu filho? O professor vê, olha, aquele ali é o pai do Alessandro, aquele é o pai da Melissa, aquele ali é o pai do Cláudio, aquele é o pai do Pedrinho, aquele menino que é o demônio aqui na escola. Então, eu acredito que a presença do pai na escola ela é muito importante para o professor e para a criança. Uma coisa que eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu nem queria falar muito do meu pai, que meu pai já faleceu, mas eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para você que é pai, que está me vendo aqui hoje. Eu nunca ouvi isso do meu pai. Eu nunca ouvi, nunca, nunca ouvi. Mas eu sei o quanto essas palavras são importantes. Você já ouviu alguma vez do seu filho "eu te amo"? Se você nunca ouviu do seu filho "eu te amo", é porque certamente você nunca falou "eu te amo". Os filhos, né? Os meninos e as meninas. Eu peguei a Titi no colo, que ela tá louca pra derrubar a minha câmera. Se você nunca ouviu o "eu te amo" do teu filho, é porque certamente você nunca disse "eu te amo". Eu estava vendo esses tempos atrás que em Moçambique, eu vi um vídeo de um moçambicano falando que em Moçambique as pessoas não expressam muito o amor, né? Falar, eu te amo, eu te amo. Dá um beijo no pai, abraça o pai, a mãe. Pai, né? A gente tá falando de pai hoje. E falar, eu te amo. Dificilmente você tem coragem de falar porque você provavelmente não ouve isso do teu pai. Então, se você nunca ouviu isso do teu pai, começa falando pro teu filho pequenininho. Olha, eu te amo, viu? Papai te ama. Porque se você não falar isso, você não vai ouvir deles. Os filhos não vão reproduzir. Os filhos reproduzem tudo o que os pais fazem. O bem e o mal. Aí você fala, Gê, mas eu não tenho tempo. A minha vida é só trabalhar. Eu chego em casa, saio de madrugada. Mas vai na cama do teu filho, acorda e fala, eu vim aqui falar que eu te amo. É difícil. Às vezes pode ser difícil porque você nunca ouviu isso do teu pai e da tua mãe. Mas experimenta você mesmo. Porque quando você ficar velho, você vai ouvir dos teus filhos adultos. Isso, eu te amo. Então diga eu te amo para os teus filhos. Nós sabemos que hoje criar um filho é muito difícil. Para a mãe, para o pai. Eu acho que para o pai às vezes é até mais pesado. Pai mesmo, pai de verdade. Porque a gente sabe que tem muito pai Shopee, né? Pai da Shopee que... Eu prefiro não falar muito desses pais. Eu queria falar muito desses pais, né, que são ausentes. Mas eu queria falar dos pais que realmente estão hoje em casa. Preste atenção no que teu filho está vendo na internet. Preste atenção quem são os filhos. Preste atenção quem são os amigos dos seus filhos. Quando o seu filho chegar com alguma coisa diferente na tua casa, pergunta quem foi que deu. Meu filho tem 12 anos, mas ele tem amizade com um rapaz de 20, 21, ou uma moça de 20, 21 anos. Presta atenção. Ser pai é participar de tudo que está acontecendo. E não é causar terrorismo no filho, não é isso. É para que seu filho não sofra as consequências no futuro. É muito difícil dizer não, mas a gente também tem que dizer não. Ser pai também é dizer não. Pai, hoje eu vou chegar, não sei que horário, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Gente, nós podíamos falar sobre muitas coisas aqui hoje, mas acho que a coisa mais importante é você dizer eu te amo pro teu filho. Acho que é uma coisa que ainda é muito difícil os pais falarem pros filhos hoje, né? Então, se você não fala, você não vai ouvir. Eu comecei lá no início dizendo assim, ó, não seja pai. Não queira ser pai. Se você não está preparado para ser pai, não seja pai. Porque realmente, na sociedade que nós vivemos hoje, com a internet do jeito que está, com todos os crimes que existem contra as crianças, não é fácil ser pai. E ser pai não é só não deixar faltar nada. Ser pai não é só não deixar faltar nada. Ser pai também é ser um bom marido.
é tratar bem sua esposa, é dar carinho para sua esposa, porque quando o seu filho vê isso, ele vai fazer a mesma coisa com a esposa dele. Quando a sua filha vê você tratando bem sua esposa, ela vai querer um marido que trate ela desse jeito. Porque se ela tiver um cara do lado dela que trate ela com violência e não seja igual ao pai que ela tinha, ela com certeza ela não vai querer. Jamais uma filha que vê sua mãe sofrendo violência vai aceitar que o marido bata nela. Ser pai é dar exemplo. Aí você vai falar, nossa, Gi, quem é você para falar isso? Você não é pai? Mas isso é fala de alguém que acompanha pessoas que estão completamente, que sofreram, que foram abandonadas pelos pais. Hoje, os filhos que eu cuido, filhos dos outros, a maioria deles não tiveram pai em casa. No registro de nascimento não tem o nome do pai. Quantas vezes eu pego uma pessoa para entrevistar e falo nome da mãe e fala nome do pai? Não tem. Quantos e quantos, e vocês não fazem ideia de quantas pessoas eu atendo todos os dias que não tem o nome do pai nem no documento. Como esse filho vai enfrentar a vida? Lógico que às vezes a mãe consegue fazer tudo, mas tem mães que não dão conta. Aí se a mãe e o pai não dão conta, você sabe muito bem quem dá conta. Eu poderia fazer um vídeo assim, ai, parabéns, parabéns, mas a gente sabe que a realidade de um pai não é fácil. E é isso. Então, eu queria dar parabéns para você, que é um bom pai, que acompanha o filho em tudo, que vai nas reuniões, que acompanha, que é um bom pai, que trata bem sua esposa, para que seu filho também trate bem a esposa dele. Então, se você é esse pai, eu dou para você os meus parabéns, que Deus te abençoe, que você tenha muita saúde. Agora, se você não está preparado para ser pai, não seja pai. Ser pai é uma missão de Deus. Ser pai é cuidar de um ser humano, preparar ele para o futuro. Esse é ser pai. Que os pais sejam fortes e firmes, acompanhe seus filhos, observe o que está acontecendo, veja com quem ele está saindo, para onde ele está indo, acompanhe seu filho na escola e seja um bom esposo, e seja um bom pai. Se você é esse pai, eu desejo para você um feliz Dia dos Pais. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.